Palavra do dia. Salmo 40. Versículo 1. Pus a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito por socorro. Eu peço que você pare tudo o que está fazendo neste exato momento e preste muita atenção na minha voz. Respire fundo e imagine a dor silenciosa de quem está sentado na mesma sala de espera durante anos a fio. Você vê as portas da oportunidade se abrindo para pessoas que chegaram muito depois de você. Você vê amigos conquistando a casa própria. Você vê familiares prosperando. Pessoas sendo curadas e casamentos sendo restaurados ao seu redor. Mas quando você olha para a sua própria vida, parece que o tempo congelou. Você continua ali, paralisado no mesmo lugar, com os mesmos problemas, as mesmas dívidas e as mesmas angústias de 10 anos atrás. A sensação de que a vida anda para todo mundo, menos para você, é uma das dores mais cruéis que a alma humana pode suportar. Isso gera um sentimento de abandono profundo. Você começa a pensar que Deus tem filhos preferidos e que você foi deixado no fim da fila da misericórdia. Talvez você esteja vivendo exatamente essa frustração hoje. Neste dia 16 de março de 2026. A exaustão tomou conta do seu coração. Você já tentou de tudo. Já pediu ajuda a amigos. Já procurou soluções no governo, na medicina ou no mercado de trabalho. Mas a resposta é sempre a mesma. Alguém sempre chega na sua frente e rouba a sua chance. O mundo lá fora olha para você com pena. Ou pior, olha com julgamento. Dizem que você não se esforça o suficiente. Dizem que você se acostumou com a miséria e que a sua situação não tem mais jeito. E no meio dessa solidão, a sua mente começa a fabricar desculpas para justificar o seu fracasso. Você começa a culpar a falta de apoio, a falta de dinheiro e a falta de sorte. Mas eu quero te dizer algo que vai sacudir as estruturas da sua paralisação hoje. O seu milagre não depende de quem está ao seu redor. Não depende da economia e não depende de nenhuma fila humana. Deus não te trouxe a este vídeo hoje para passar a mão na cabeça da sua autopiedade. Este roteiro está fundamentado na palavra viva para expor a solução definitiva para a trava que impede o seu crescimento. Fique comigo nestes primeiros minutos e não saia deste vídeo até o final. Pois a luz da Bíblia na versão Nova Tradução na linguagem de hoje vai revelar que a fonte do seu milagre está parada bem na sua frente. E ela não precisa que ninguém te carregue no colo. Prepare o seu coração. Pois hoje você vai levantar dessa cama de frustração e vai caminhar com as suas próprias pernas em direção ao seu destino. A Bíblia nos conta a história de um tanque em Jerusalém chamado Betesda. O nome Betesda significa casa de misericórdia. Mas a realidade daquele lugar era um cenário de dor e de abandono. Ao redor daquele tanque, havia 5 pátios cobertos. E ali ficava uma multidão de pessoas doentes, cegos, mancos e paralíticos. A tradição dizia que, de vez em quando, um anjo descia e agitava as águas do tanque. O primeiro doente que entrasse na água depois que ela fosse agitada ficava curado de qualquer doença que tivesse. Imagine o desespero e a competição daquele lugar. Era a lei da sobrevivência do mais forte, onde apenas quem tinha amigos ou pernas rápidas conseguia o milagre. No meio daquela multidão miserável, havia um homem que estava doente fazia 38 anos. 38 anos é uma vida inteira de espera. É tempo suficiente para perder a juventude, perder os sonhos e perder a esperança na humanidade. Aquele homem já não tinha mais ninguém. Ele estava ali, jogado no chão de pedra, apenas existindo e vendo as pessoas passarem na sua frente ano após ano. Muitas vezes a sua vida está exatamente como a daquele homem. Você está perto da água. Você está dentro da igreja. Você está perto da solução. Mas você não tem força para mergulhar. Você vê a água se mover para os outros. Mas o seu momento nunca chega. Até que um dia, Jesus Cristo entra naquele pátio. Jesus poderia ter curado a multidão inteira com apenas uma palavra. Mas ele caminhou por entre os doentes e parou especificamente diante daquele homem que estava ali há quase 4 décadas.
Jesus conhece o tempo exato da sua dor. Ele sabe quantos anos você está lutando contra esse vício, contra essa depressão ou contra essa crise no casamento. Ele conhece a sua identidade mesmo no meio de uma multidão de pessoas quebradas. Ouça a pergunta inesperada que o Filho de Deus fez àquele homem em João. Capítulo 5. Versículo 6. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que ele estava doente havia muito tempo, perguntou: Você quer ficar curado? Aqui está a primeira luz bíblica para a sua solução hoje. O confronto com a sua própria vontade. Parece uma pergunta óbvia. Quem não gostaria de ser curado depois de 38 anos? Mas Jesus não faz perguntas à toa. Ele sabia que, muitas vezes, as pessoas se acostumam com a própria dor. A doença e a paralisia haviam se tornado a identidade daquele homem. Ele era conhecido como o paralítico de Betesda. Muitas vezes, nós abraçamos o nosso problema porque ele nos traz benefícios indiretos. A nossa dor atrai a pena dos outros. A nossa crise justifica a nossa falta de responsabilidade e a nossa falência nos isenta de lutar. Jesus perguntou se ele realmente queria a cura, porque a cura ia exigir que ele assumisse as rédeas da própria vida. Ele não poderia mais viver de esmolas. Ele teria que trabalhar. Teria que ser um cidadão ativo. A solução para o seu bloqueio de vida hoje é responder com sinceridade a esta pergunta. Você realmente quer mudar? Você quer ser livre desse relacionamento tóxico? Você quer sair das dívidas? Ou você já se apaixonou pela sua própria tragédia? A resposta daquele homem revela o estado lamentável da alma humana quando a esperança morre. Ele não respondeu com um sim entusiasmado. Ele respondeu com uma desculpa. Está escrito em João, capítulo 5, versículo 7. O doente respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Esta fala fundamentada na palavra expõe o fim de todo o achismo de que o seu milagre depende de favores humanos. O homem disse: Eu não tenho ninguém. E o outro entra antes de mim. Ele limitou o seu milagre a duas coisas falsas. A um método específico, que era a água do tanque, e a um recurso humano, que era alguém para carregá-lo. Muitas pessoas perdem o milagre hoje porque colocam as suas expectativas no lugar errado. Elas dizem: Eu não tenho padrinho político. Eu não tenho um pai rico para pagar os meus estudos. Eu não tenho um cônjuge que me apoie. O mundo é cruel e as pessoas vão sim entrar na sua frente. O mercado de trabalho é competitivo e os falsos amigos vão te abandonar. Mas a solução bíblica para a sua crise exige que você tire os olhos do tanque e tire os olhos das pessoas que te decepcionaram. A fonte da vida em pessoa estava parada na frente daquele homem. E ele ainda estava reclamando da água parada do tanque de Betesda. Pare de lamentar por quem não te ajudou. Pare de chorar por quem prometeu te carregar e sumiu na hora da dor. Deus quer que você saiba hoje que a limitação dos homens não é o limite do poder do céu. Jesus ignorou completamente a desculpa daquele homem. Jesus não teve pena dele e não disse: Pobrezinho, eu vou te ajudar a entrar na água. O mestre deu uma ordem direta. Uma ordem que exigia uma ação imediata contra toda a lógica médica. Ouça o poder do comando divino em João, capítulo 5, versículo 8. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. Esta ordem revela a solução para a sua estagnação e o fim de todo o vitimismo. Jesus mandou ele se levantar. Ele não tocou no homem e não orou em voz alta. Apenas a palavra liberada carregava a cura necessária. Mas note que a ordem era tripla. Levante-se, pegue a cama e ande. A solução para o seu vazio não é apenas receber o milagre. É assumir a responsabilidade pela nova vida. Pegar a cama significa que você não vai mais voltar para o lugar da sua derrota. Aquela cama de palha velha, que o segurou no chão durante 38 anos. Agora seria carregada por ele como seu troféu de vitória. O problema que te humilhou vai se transformar no seu maior testemunho de autoridade.
No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. A Bíblia nos mostra que aquele dia era um sábado. E os religiosos da época ficaram furiosos ao verem um homem carregando a sua cama no dia de descanso. Muitas vezes a religiosidade vai se ofender com a sua libertação. Pessoas vão questionar como você conseguiu prosperar tão rápido. Vão julgar as suas escolhas e vão tentar colocar leis onde Jesus colocou a graça. A importância da cura interior aqui é que o homem teve que escolher entre agradar a Deus que o curou ou agradar a sociedade que o ignorou por 38 anos. Muitas pessoas continuam paralisadas porque têm medo do que os outros vão pensar se elas finalmente decidirem ser felizes. Elas preferem agradar os críticos do que obedecer à ordem de Jesus. A solução bíblica exige que você carregue a sua cama e ande com a cabeça erguida, sem se importar com os fariseus do seu século. O perdão aqui também é vital. Aquele homem teve que perdoar todos os que o abandonaram no pátio e que passavam na sua frente. Se ele saísse dali com raiva de quem não o ajudou, ele teria pernas curadas. Mas uma alma doente. A solução para a sua amargura não está no achismo de que alguém me deve um pedido de desculpas. A solução está em focar apenas na voz que te mandou andar e deixar o seu passado de decepções no pátio de Betesda. O que é a maca que ainda prende a sua vida hoje? É a autocomiseração. É a crença de que você não é capaz ou é a esperança falsa em pessoas que já te provaram que não se importam. Jesus está parado diante da sua tela de telemóvel agora. Neste dia 16 de março. Ele não está te perguntando quem te machucou. Ele está te perguntando se você realmente quer a cura. Fundamente cada decisão da sua jornada na certeza de que a ordem de Jesus ignora o tempo que você passou no chão. Não aceite menos do que a total restauração das suas pernas espirituais. Apenas se levante e comece a caminhar. O milagre é real. A palavra de ordem é bíblica e a sua espera na sala da frustração terminou definitivamente hoje. Senhor Deus, Pai de toda cura e libertação, nós te agradecemos pela história do tanque de Betesda e pela prova de que a tua graça não depende de favores humanos. Obrigado porque o Senhor caminha pelos pátios esquecidos do mundo para encontrar aqueles que a sociedade já abandonou. Eu peço por cada pessoa que assiste a este vídeo agora e que se sente humilhada por ver todo mundo avançar na vida enquanto ela continua paralisada. Quebra agora mesmo a paralisia financeira, a paralisia nos relacionamentos e o bloqueio mental deste filho e desta filha. Tira dos nossos lábios toda e qualquer desculpa e murmuração sobre quem não nos ajudou. Nós declaramos que a tua voz ecoa nesta casa hoje, mandando que todo o vitimismo bata em retirada. Dá-nos a força para levantarmos da nossa zona de conforto e para carregarmos a prova do nosso milagre com dignidade e com fé. Ajuda-nos a caminhar em direção ao novo tempo que o Senhor já preparou para nós, sem olhar para o passado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta reflexão bíblica sobre o paralítico de Betesda e o poder da palavra de Jesus destravou a sua esperança hoje, não guarde esta luz apenas para você. Compartilhe este vídeo agora com alguém que você sabe que parou de lutar pela vida e que se acostumou com o próprio sofrimento. Seja o mensageiro que leva a ordem divina para a casa de um amigo. Diga a ele que Jesus não se esqueceu dele na fila. Deixe o seu amém nos comentários para selar esta palavra de libertação e de movimento na sua história hoje mesmo. E se você deseja continuar recebendo estudos e mensagens profundamente fundamentadas na Bíblia para iluminar a sua caminhada com o Senhor, inscreva-se no canal e ative as notificações. Que a paz do Senhor Jesus, que nos cura e nos manda andar, esteja com você e com toda a sua família. Até o nosso próximo encontro de fé e de restauração poderosa.